A graça e a paz de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um devocional, meditação sobre a palavra de Deus. Nós vamos, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, meditar junto com os irmãos a respeito de Colossenses 3, exortação à santidade e ao amor fraternal. Eu indico para os irmãos que gostam de conteúdo, gostam de aprender sobre a palavra de Deus, que vai no vídeo que eu fiz, Lucas 9:23, que vai entender o que está sendo dito aqui, que confirma também o que está em Colossenses 3. É o mesmo sentido. É bom que todos peguem a Bíblia e acompanhem sobre a palavra de Deus, né? Quem for assistir o vídeo, é bom que acompanhe com a Bíblia na mão. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Glória a Deus. Mas agora despojais também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego e nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, cita servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o seu irmão, contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, né, irmãos? Então, a palavra nos ensina, e estamos aqui em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, meditando à luz da palavra de Deus sobre a Colossenses 3, né? O apóstolo falava, portanto, se já ressuscitaste, ele falava, com Cristo buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Que naquele tempo já tinha pessoas que eram materialistas, né? Corriam mais atrás das coisas desta vida e se deitavam, né? Na acomodação, né? Do grande favor de Cristo, né? Ele já fez tudo por mim, eu, né, fico me acomodado, né? E pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque ele dizia que nós temos que estar sempre meditando no quê? O que são as coisas de cima? Onde nós conhecemos as coisas de cima?
mediante a palavra de Deus, essa meditação que nós estamos fazendo aqui, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Esse versículo 3 que fala já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que ele estava falando? Por um homem veio o pecado, que é Adão, e a morte. Foi Adão. E por outro veio também a vida, que é Cristo, né? Um trouxe a morte, outro trouxe a vida, né? A vida espiritual, né? Quando pecamos, quando Adão pecou, né? Nós só recebemos uma herança dele. Quando ele pecou, ele caiu na morte. Ele caiu na morte. Nós caímos, a nossa forma que era perfeita se entortou, ela caiu no chão, entortou. Todos que nasceu dali nascem torto, né? Por isso que nós temos a tradição, a culpa do pecado de Adão. Mas quando Cristo veio, ele tirou essa culpa, ele não acertou a forma, mas ele vivificou novamente o espírito do homem com Deus, né? Aí nós continua por natureza humana pecador, mas por Cristo Jesus, pela graça que nos foi dada, santos em Cristo Jesus, né? Então isso é a diferença, né? O poder da graça que é a santificação do Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós temos condição de rejeitar o pecado, o mal, e andar em boas obras, através da graça que nos foi dada. Então, mas a natureza continua, né? Pecaminosa, né? Por isso que nós temos que, vai falar aqui mais para frente, que nós temos que mortificar os nossos membros, porque nós pendem para o pecado, nós somos pecador, né? A Bíblia declara isso, não tem como negar isso, nós somos um pecador. Então, por isso que temos que mortificar, esse é o trabalho nosso, mortificar os nossos membros, mas através do que? De ajuda de Deus, através do Espírito Santo, da oração, né? Da consagração. Então, vai falar mais para frente sobre isso, que devemos mortificar nosso corpo, senão nós desagradamos a Deus, né, irmãos? E nós temos que ter consciência que Cristo fez por nós, glória a Jesus. Nós devemos amá-lo, honrá-lo, dedicar toda a nossa vida. Que quem ia fazer o que ele fez por nós, né? Morrer da sua própria vida por nós. Será que nós não podemos deixar de alguma coisa aqui do pecado que desagrada a ele, da falsidade, né? Da negligência espiritual? Nós não podemos deixar da malícia, por gratidão, tudo que Deus fez por nós. Nós podemos nos policiar, nos tentar ser um ser melhor para agradar a Deus, sim, é nosso dever. Não é questão nem de isso vai nos salvar, é questão de gratidão ao Senhor, né? Então vamos lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, né? Essa é a promessa do Evangelho, né? Nossa salvação, né? Quando ele manifestar, nós vamos estar com ele em glória. É muito maravilhoso, irmãos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha lá, mortificai. Lembra que eu falei que ia vir isso aqui? Vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição. Não, o crente não pode prostituir, o crente não pode trair o marido, não pode trair a mulher. O jovem cristão não pode ficar na prostituição. A impureza, não sabe que é impureza, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, né? Tudo aquilo que é contra o que Cristo ensinou. Está aqui os ensinamentos de Cristo, né? O apetite desordenado, né? Tem irmãos que é comilão demais, né? Come até estufar, até não aguentar mais, depois passa até mal. Pecado, irmão, tudo pecado do mesmo nível, né? Prostituição e tá tudo no mesmo nível aqui, não tem pecadinho, pecadão, tá tudo no mesmo nível. A vil concupiscência o que é, irmão? É ceder aos desejos carnais, né? Os irmãos sabem o que é isso, né? Aos desejos carnais, ceder à vontade carnal, né? A avareza, o que é avareza? Amor, né? Ao dinheiro, amor ao que possui, pegar com alguma coisa aqui da terra, né? Que é a idolatria, né? Tudo que você põe no seu coração mais do que Deus, ou tem aquele carinho maior do que a graça de Deus que nos foi dada, isso é idolatria, né? É isso que está falando.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, não é que você está salvo que você pode fazer tudo, não. Se você andar nessas condições, virá sobre você a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, em nosso evangelho, irmão, é o evangelho verdadeiro. Nós pregamos a graça verdadeira. Nós pregamos o que Paulo, a doutrina dos apóstolos, né? Não vamos ficar enganando ninguém, deixando o povo andar de qualquer maneira e depois vir a ira de Deus sobre eles. Nós devemos falar a verdade, pregar a verdade. Né? Nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, querendo dizer que antigamente você andava dessa maneira, você não conhecia Cristo, né? Mas agora não, agora que a graça de Deus está em você, mortifica tua carne, né? Anda em santificação. É isso que está dizendo a palavra de Colossenses, irmãos, né? Vamos para o verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, né? Das palavras torpes da vossa boca, né? Palavrão, tem irmãos que falam palavrão, palavra torpe, agressividade, né? Tudo isso, malícia, ele maquina o mal, né? A maledicência, ele projeta o mal para prejudicar alguém, né? Da cólera, né? São todas virtudes da carne, irmão. A gente está falando do natural. Esse natural, por que está falando sobre isso? Porque é aquilo que eu falei para os irmãos, o natural ainda continua pecaminoso. Nós precisa revestir desses conhecimentos para nós nos abster dessas coisas, andarmos pelo espiritual, o espiritual dominar esse corpo carnal. Só assim nós venceremos o pecado através do domínio do Espírito Santo no nosso corpo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com seus feitos. Então, eu acabei de falar, não minta. No velho homem já foi, mas então mais no velho homem, né? Não mintais uns aos outros, né? Então, né, a palavra de Deus está ensinando sobre isso, irmãos, né? Porque no verso 4, voltando um pouquinho no verso 4, é muito importante, né? Eu passei, não falei isso para os irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, verso 3, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Por que estáis mortos, irmão? Porque nós somos sepultados, através do batismo, nós somos sepultados com Cristo na cruz de Cristo. O batismo é sepultamento. Nós somos sepultados com Cristo. Por isso que estamos mortos para o pecado, para o mal, para o mundo. Não pode andar como andava antigamente, né? Mas agora despojais também de tudo, não mintais uns aos outros, no verso 10, né? E vós vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que ele está dizendo? Vestidos novo. Como que nós vamos se vestir desse novo homem, né? Através das orações, da meditação da palavra, da consagração ao Senhor, né? De jejum, de orações, né? Nós temos que nos esforçar, irmãos, para ser revestido do novo homem, né? Glória a Jesus, para que nós andamos, e vos vestiste de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É importante conhecer a palavra de Deus, né? É importante escutar um devocional desse, meditar à luz da palavra, que aqui está pedindo para nós nos renovar para o conhecimento do que da palavra de Deus, daquilo que Cristo quer para nós, né? É importante. Aí ele fala, onde não há grego e nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O que ele está querendo dizer? Muitos querem ser detentor da graça. Se você não estiver aqui comigo na minha igreja, você não tem salvação. Se você não seguir a minha doutrina, você não vai para o céu. Paulo já está falando que não há diferença em denominação, raça, etnia, país, nada. Cristo em todos. Não há grego, nem judeus, nem circuncisão, nem bárbaro,
Ele cita servo ou livre, não importa, aquela época tem escravo, não importa que é um escravo, mas Cristo é tudo em todos. Se ele estiver em Cristo, ele está com a salvação, tá? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Outra coisa que isso aí depende de nós cultivarmos, a mansidão, misericórdia, né? Perdoar aquele que te ofendeu, benignidade, né? Ser bom, ser um homem bom, uma mulher boa, tratar bem o marido, tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, né? Aqueles que te conhecem têm que ver benignidade em você, humildade, ser humilde, não ser arrogante. Aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu, aqui quem seja humilde, né? Mansidão, né? Gritou com você, procura mansidão, ser longânimo, não deixa a ira te pegar tão fácil. Tudo isso é dedicação, através de oração e também de nós trabalhar nesse corpo ruim que nós somos, que o ser humano é ruim, né? Até Cristo por estar num corpo carnal, uma vez chegaram nele e falaram, bom mestre, ele falou, não me chame bom, bom é Deus que está no céu, porque ele estava no corpo de carne, né? Mas ele era bom, né? Nós sabemos que ele era, glória a Deus, mas por estar num corpo de carne não se achou bom. Então imagine nós, se ele não se achou bom, imagine nós, né? Então temos que trabalhar assim, temos que trabalhar em nós, né? Através do Espírito Santo, da luz da palavra, da meditação da palavra, da oração, né? Fazer nós um verdadeiro adorador de Deus, né? Através da força de quê? Nossa, não, só Cristo, só através de Cristo. Nós não temos força de fazer nada. Se Cristo não nos der condição, precisamos estar buscando, humilhando, pedindo perdão todo dia pelos nossos pecados que nós pecamos, por mais que nós força para não fazer aqueles pecados que a Bíblia condena mais, parece ser os pecados maiores, mas nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, porque somos, né, de uma natureza ruim, pecaminosa, né? Como já disse, não somos bons, mas nós devemos sempre lutar contra o pecado, sempre querer ser melhor, sempre querer melhorar, sempre querer servir no dia de amanhã ser melhor do que for hoje, sempre querer aprender mais na palavra. Isso é importante, irmão, para que nós possamos ter, através do conhecimento da palavra, nós possamos nos policiar nas boas obras, né, andar nas pisadas de Cristo, né, calçado o evangelho da paz. Glória a Deus. Revestivos, pois, como eleitos de Deus e santos amados, de entranhas, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque Cristo, irmão, o que ele fez por nós, a nossa agravo era grande. Então, como ele nos perdoou, como que nós não vai perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que não vive nessa, sabe, Satanás quer que você vive nesse peso, quando você briga com alguém, encrenca com alguém, fica aquele peso, fica aquela coisa ruim, né? Vai lá, derruba o que Satanás fez, né? Vai lá, glória ao nome. Se você foi o que ofendeu, vai lá, peça perdão, fala, me perdoa, eu me exaltei, eu estava errado, eu na hora do nervoso falei que não devia. E você, irmão, que é um cristão, aceita o perdão, fala, não, tudo bem, né, acontece, nós somos errantes mesmo, Deus abençoe por vir pedir perdão, estou feliz por isso, dá um abraço na pessoa, faça o bem, seja cristão de verdade, glória ao nome do Senhor, é isso que Deus quer de nós, né, e manda toda a confusão embora da tua casa, toda a perturbação embora, deixa a paz de Deus reinar dentro da tua casa, deixa Cristo reinar dentro do teu ser, né? Glória ao nome do Senhor. Então, né, como fala, suportando uns aos outros, né? Como Cristo os perdoou, assim fazeis vós também, né? E sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição, né, irmão? Revestir da caridade, né? É revestir, irmãos, da graça, do conhecimento da palavra de Deus, de Jesus Cristo, né? Isso é caridade. Podemos confundir piedade com caridade. Piedade é dar dinheiro. A caridade é mais do que isso. A caridade, ela ama a salvação. Ela não quer salvação para si própria.
O que eu estou fazendo aqui é uma obra de caridade. Eu estou passando a palavra de Deus para alguém que vai escutar e vai falar, mas que palavra gloriosa, que bem, né? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Não é minha a palavra é de Deus, não é honra para mim, a palavra é de Deus. Vai falar, a palavra de Deus é maravilhosa. Né? Que ensinamentos maravilhosos que está na palavra de Deus. Querer o bem do próximo, isso é caridade. Né? Glória a Deus. Caridade é o sentimento de Cristo. Cristo, ele se doou por nós, né? E desejou que todos se salvassem através do seu sangue e do seu sofrimento. Isso é caridade. Caridade é nós desejar que todos sejam salvos em Cristo Jesus. E procurar fazer isso, anunciar, falar de Cristo, falar da palavra, falar do verdadeiro evangelho. Glória a Deus, a paz, né? Então, e sobre tudo isso revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ele fala no verso 15 assim, e a paz de Deus. Então, receba aí, você que está ouvindo esse vídeo, a paz de Deus. Fala amém. Amém. Receba a paz de Deus sobre a tua alma, sobre o teu coração. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos coração e sedes engrandecidos. Pelo quê? Pelo teu ego? Pela paz de Deus, pela graça de Deus, pela salvação que foi te dada, né? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando uns aos outros. Tá? Eu já acabei de falar aí em cima, né? Admoestando uns aos outros, com salmo, com hino, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu estou aqui falando sobre a palavra de Deus no celular, no vídeo, aqui para falar, mas a palavra de Deus não é para estar em vídeo, celular é assim, irmão. Antigamente era por carta, porque não tinha esse meio de comunicação. Hoje nós fala e tem alcance muito maior. Meu é pouco, porque meu vídeo, meu canal é pequenininho, mas tem pessoas que têm condição de mandar a palavra de Deus muito longe, né? Isso é muito importante. Não importa como seja pregado, dizia Paulo, não importa. Ele citava até vanglória, até contenda, não importa. O importante é que Cristo seja pregado. E aqui nós estamos em submissão, aleluia, humildade ao Senhor falando, aleluia, do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, da santidade, do amor fraternal, né? Então vamos lá, para encerrar. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, do que está falando aqui a palavra de Deus? Quando você for fazer alguma coisa, for orar, ora em nome do Senhor Jesus. Quando você for pregar, meditar a luz da palavra de Deus, né? Ou transmitir um devocional, e faça em nome do Senhor. Fazer tudo. Quando fala, no verso 17 fala, e quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo, é tudo, não tem exceção. Quando fala tudo, é tudo, né? Vai para o seu serviço trabalhar em nome do Senhor Jesus, vai para uma viagem em nome do Senhor Jesus, fazer tudo, né? Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Isso aí é dar graças a Deus, isso aí é gratidão ao Senhor. Sempre pôr o Senhor acima de tudo na tua vida. O Senhor é tudo na tua vida. Se você marcou uma viagem, se você marcou algum encontro com alguém, glória a Deus, e falou, eu tal dia estarei aí. Não, se Deus permitir, no nome do Senhor Jesus estaremos aí. Faça assim. Faça essa graça maravilhosa que Deus nos deu a cada um de nós. Não somos detentores da graça, não é grego nem judeus, não somos detentores da graça, somos participantes delas, tá bom? Ninguém queira ser dono da graça, detentor da graça, seja participante dela. E participa também com aqueles que têm desejo de aprender sobre essa graça maravilhosa que está dentro do nosso coração. A paz de Deus esteja com todos os que amam a sua volta. Amém.